Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, este domingo nós celebramos o segundo domingo da Grande Quaresma, dedicado a São Gregório Palamares. São Gregório Palamares tem um papel importantíssimo na vida da Igreja, sobretudo na vida espiritual, porque São Gregório foi o grande teólogo bizantino que elaborou a doutrina da teoses. A teoses é o grande tema e o grande objetivo da vida do cristão. São Serafim Sarau dizia que nossa tarefa enquanto cristãos é adquirir o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Então, não existe outra tarefa, é a santificação. E São Gregório Palamares elaborou uma doutrina que nos permite compreender e melhor trabalhar para adquirir o Espírito Santo. O que era uma mera discussão teológica, doutrinal, se transformou numa prática. A Igreja Ortodoxa nos dá um instrumento para que nós possamos alcançar esse objetivo do cristão. Deus Pai, ele tem, segundo Santo Irineu de Leão, diz que Deus Pai tem duas mãos aqui na terra: Jesus Cristo e o Espírito Santo. Com os dois, nós podemos, sim, encontrar a santificação, a graça da santificação. Portanto, cabe a nós refletirmos qual é a nossa atual situação na igreja. O que é que nós fazemos hoje na igreja? Evidentemente que na igreja existem muitas tarefas. Cada um de nós tem um lugar, um propósito, mas existe um propósito maior, que é o grande propósito da santificação. A doutrina da deificação. Os padres da igreja ensinam que Deus criou o homem e a mulher para viver na companhia de Deus. Ora, como é que nós podemos estar junto de Deus se nossa natureza é o contrário da natureza de Deus? Deus nos criou, por isso que o Evangelho de São João fala das ovelhas do Senhor. Já vamos entrar nisso. Então, quando Deus cria o homem para que o homem pudesse participar da vida de Deus. O apóstolo Pedro fala, numa das epístolas do apóstolo Pedro, diz que Deus nos fez para participar da natureza de Deus. E os santos padres esclarecem: participar da natureza de Deus não significa participar da sua essência, mas participar da vida de Deus pela graça e com a graça do dom do Espírito Santo. Portanto, é muito simples entender qual é a nossa meta, nosso propósito na vida. Porque o projeto de Deus era que o homem se fizesse como Deus, que nós fôssemos humanos e divinos. Como Cristo tem as duas naturezas, ele vem para nos dar o exemplo do que deve ser o homem, divino e humano. Mas nós somente temos a natureza humana, porque enquanto ela permanece decaída, nós não podemos participar da divindade. E aí nós temos, então, como sempre, os exemplos dos santos e as santas que alcançaram a santificação. Portanto, não é algo impossível, não é algo que... não é para mim, não, é para todos. Agora, nós temos que decidir se queremos participar da vida de Deus. E esse é o esforço, esse é o trabalho da nossa vida na igreja e nossa vida pessoal na nossa relação com Deus, a santificação. Portanto, a igreja tem esse tesouro
e que nos oferece aqui através dos sacramentos, através dos padres da igreja, através da liturgia, da confissão, da comunhão, para que nós possamos nos aproximar de Deus. Então, sintetizando, o projeto de Deus é que o homem se tornasse como Deus. E aí no paraíso houve um acidente. Adão quis ser como Deus antecipadamente. Por um atalho, que foi pegar o fruto para ser como Deus. Faltava-lhe ao homem a maturidade, a sabedoria, o crescimento, e por isso houve a queda. Então, nós hoje, fora do paraíso, nós temos que trabalhar para voltar ao paraíso. Essa é a fórmula. Então, no primeiro evangelho que nós ouvimos hoje, o Evangelho de São Marcos, nos fala de um dos instrumentos para a nossa santificação, a fé. É espantoso o que eles fizeram neste evangelho. Cristo estava rodeado de muita gente e não havia lugar para entrar. E 4 homens carregam um paralítico pelo teto. Imaginemos o trabalho de carregar um homem pelo teto para descê-lo dentro. O próprio Cristo ficou espantado. Tamanha fé. E por causa da fé dos que carregavam este homem, Deus disse: filho, teus pecados são perdoados. Porque o homem original, ele não é paralítico, não é cego, não é coxo, não é aleijado, não é estúpido, é inteligente. Mas o pecado transformou a todos nós em cegos, coxos, aleijados, estúpidos, porque não entendemos as leis de Deus. E aí os fariseus, ao invés de admirar o milagre, começaram a criticá-lo. E é isso que nós fazemos. A natureza decaída está sempre vendo o pior. Sempre vemos o pior. Imaginemos uma metáfora. Existem 2 animalzinhos, a mosca e a abelha. Quando perguntam à abelha, como é que é esse mundo? O mundo é colorido, é bonito, cheio de flores. E aí ela dá o mel. E a mosca? A mosca diz que o mundo é muito feio, muito mal cheiroso. O mundo é podre. Ora, não era o mesmo mundo? Qual é a diferença? São 2 naturezas voltadas para objetivos diferentes. É a mesma coisa, o santo e um pecador, é a mesma coisa. O santo vê a graça de Deus, o milagre de Deus, a vida de Deus, o amor de Deus. Flores, luz e mel. E a mosca? Não posso nem dizer aqui. A podridão, a decomposição, a morte. Isso que a mosca vê. Portanto, no segundo evangelho, São João nos alerta que nós somos ovelhas do Senhor. As minhas ovelhas, diz o Senhor, porque cada um de nós é criatura de Deus. Somos ovelhas de Deus que nos transformamos em algo diferente das ovelhas. Aquelas que não obedecem o pastor. E ele diz, eu sou a porta. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Mas nós estamos surdos à voz do Senhor. O Senhor nos chama, nos convida todos os dias. Não é só na hora do Evangelho, na hora da liturgia. Nos convida todos os dias. Na hora que nós nos levantamos de manhã, que estamos vivos, que conseguimos amanhecer vivos, Deus está nos chamando à vida. E nós nem olhamos a vida, nem agradecemos, nem vemos o milagre de estarmos vivos, andando, caminhando. Nós não vemos esse milagre.
E a vida torna-se insossa, medíocre, sem heroísmo, sem propósito. É assim que nós estamos. Os dois evangelhos estão falando a mesma coisa. Somos feitos para voltar ao paraíso de Deus. Somos feitos para a santidade. Somos feitos para os bons frutos. Isso é muito difícil. Esquecemos um detalhe. Sem a graça é impossível. Tem razão. Tem toda a razão. Mas com a graça de Deus, tudo é possível. Os santos conseguiram, alguns eram mais pecadores do que nós, mal comparando, grandes pecadores, se tornaram grandes santos. A graça. Diz o livro de Gênesis, crescei e multiplicai-vos. Isso é uma chave espiritual. Crescimento significa adquirir sabedoria, juízo. E multiplica-te, significa o amor multiplicado-se. O nosso destino é crescer na graça de Deus, que Adão não esperou o crescimento, que chegar logo ao lugar de Deus, sem maturidade, sem sabedoria, preso na dicotomia bem e mal, e aí perdeu-se. E multiplicai-vos significa o amor que se dá. Não sejamos mesquinhos. Amemos. É um caminho também de salvação, de santificação. Crescei e multiplicai-vos, diz a Sagrada Escritura. O próprio Cristo, quando ele é menino e jovem, disse, e ele crescia em graça e sabedoria. Ou seja, Cristo, homem, cumpriu aquilo que está no livro de Gênesis. Cresceu e se multiplicou. Saiu de si para o outro, tornou-se um presente para todos. E é isso que nós podemos ser, um presente. Com a sabedoria e o amor. Somos um presente para todos. Portanto, agradecemos a Deus por este Evangelho de São Marcos, São João, por esta celebração, e que possamos todos caminhar para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.